Graça e paz, Pai do Senhor. Se colocar de pé, quem está machucado é eu. Glória a Deus. Caí de moto, mas Deus nos guardou, amém? Livro de Gênesis, o capítulo 38. Capítulo 38. E versículo 28. Amém? Diz assim: Judá reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a Selá, meu filho. Gênesis, capítulo 49. Hoje vai ser 2 textos. Você que não leu Bíblia hoje, aproveita. Gênesis 49, versículo 8. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló. E a ele obedecerão os povos. Amém? Olha para o irmão que está ao teu lado e diz assim para ele: dá vergonha a liderança. Mais alto: dá vergonha a liderança. Amém? Se for pentecostal, assenta glorificando o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, na teologia existe um estudo chamado homilética. Nesse estudo da homilética, é o estudo que ensina o pregador a preparar os seus sermões, os seus esboços. E os principais sermões são o sermão textual, o expositivo e o temático. Mas existe um tipo de sermão conhecido como sermão biográfico, biovida, grafia escrita, ou seja, a vida escrita de alguém. E nessa noite eu quero pregar um sermão biográfico sobre a vida de Judá. É por causa disso que, juntamente com a igreja, nós lemos o capítulo 38 e o capítulo 49. É 2 momentos da vida de Judá. No capítulo 49, é o capítulo que Judá está recebendo a bênção do seu pai. O seu pai está liberando palavras, profecias, promessas para Judá. E o que me chama a atenção é que Judá não é o primogênito. Se não foge a minha memória, ele é o 3º filho de Jacó com Lia. Então Judá não é o primeiro, mas é ele que vai receber a bênção maior. Porque não é sobre quem vem primeiro, é sobre as promessas que o pai derrama sobre a vida de alguém. Percebe? As palavras que ele está recebendo não são dos seus irmãos. A palavra que ele está recebendo também não são dos seus inimigos. A palavra que ele está recebendo também não são de pessoas que têm autoridade. As palavras que ele está recebendo veio do seu pai.
Eu sei que eu estou na introdução, mas já quero liberar uma profecia para você entender que não importa o que as pessoas estão falando, o importante é que o seu pai falou sobre você. Não importa o que a sociedade está falando, não importa o que sua família está falando, não importa o que seus amigos estão falando, o importante é o que o Pai liberou a teu respeito. Foi o Pai que te escolheu. O texto bíblico diz que não foi nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que nos escolheu. Então a palavra que eu tenho para você é: anda segundo as promessas que Ele falou a seu respeito. Pessoas vão se levantar para desanimar a sua chamada. Pessoas vão se levantar e vai dizer: tu não tem unção, tu não é capaz, você não consegue, você não pode. Mas a palavra de Deus diz em Isaías capítulo 43, versículo 13: antes que houvesse o dia eu sou, não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando o Senhor, quem impedirá? Se Deus falou sobre a sua vida, vai acontecer. Ele não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Ele cumpre a sua palavra. Percebe? A palavra que Judá está recebendo é que ele vai ser grande entre seus irmãos, que sobre ele vai ter a liderança, sobre ele os povos vão se curvar. Sim, a profecia é que através de Judá vai vir alguém maior, e essa pessoa foi conhecida como Leão da tribo de Judá. Mas as promessas, as profecias, as bênçãos sobre a vida de Judá só foi manifestada depois que o caráter dele foi mudado. Somente depois que o caráter dele foi transformado. Guarda isso no seu coração. Judá significa aquele que louva a Deus. Eu não sei se os pastores sabiam. Então, Judá, o seu nome, e nome é identidade. Então a identidade dele é: eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, eu exalto a Deus. Mas se nós observar a biografia dele, nós vamos perceber que Judá não está louvando a Deus, Judá está envergonhando ao Senhor, porque aquele que tem sobre ele um nome que significa aquele que louva a Deus, mas a sua atitude está envergonhando, tem alguma coisa errada. A identidade de Judá é aquele que louva a Deus, exalta a Deus, glorifica a Deus. Mas se nós entender o que está escrito em Gênesis capítulo 37, nós vamos observar que Judá está envergonhando seu pai Jacó, porque seu pai Jacó mandou ele, juntamente com seus irmãos, pastorear o rebanho em Siquém. Mas ele não obedece seu pai, ele não honra seu pai, ele vai pastorear juntamente com seus irmãos em Dotã. Está desobedecendo a palavra do seu pai. E aquele que louva a Deus não pode desobedecer a palavra do pai, porque toda vez que você está desobedecendo a palavra do Pai, você está envergonhando a Deus. Mas toda vez que você anda no centro da vontade da palavra do Pai, você está louvando a Ele. Porque não é o que sai da sua boca, é o que está no seu coração. O salmista falou: eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não é o que nós falamos, mas é as vossas atitudes. Ele desobedeceu o pai. Nós vamos lembrar que Jacó então manda José. José chega em Dotã, em Siquém, vai observar o moço, e o moço vai dizer: não, os seus irmãos foram para Dotã. Então José vai atrás dos seus irmãos. Chegando lá,
lança ele na cova. Os irmãos de José vai dizer: olha, vamos matá-lo. Judá vai tomar uma atitude até interessante. A atitude de Judá é: não precisamos matá-lo, porque se nós matá-lo, o que é que nós vamos receber em troca? Vamos vendê-lo. Vamos vender ele como escravo. E está aproximando uma carruagem. O pessoal da Mídia, os midianitas. Judá entendeu que Mídia gosta de jovem. Então vai dizer: então vamos vender para eles. Percebe? Judá não mata, mas Judá vai ser beneficiado porque está vendendo o seu irmão. Se está vendendo seu irmão como escravo, e escravo é serviço, ou seja, trabalha. Então ele está sendo beneficiado pelo serviço do seu irmão. O que tem de pessoas que não mata, mas está se beneficiando através do serviço do seu irmão. Pastores que não mata, mas usa o talento, usa o dom, usa o serviço de alguém para se beneficiar. Então nós vamos entender que existe um defeito no caráter de Judá. As atitudes dele é de envergonhar Deus. Ele não está louvando, ele não está glorificando a Deus. E quando chega no capítulo 38, o defeito do caráter de Judá vai se manifestar de uma forma terrível. O texto bíblico começa dizendo que ele se afastou dos seus irmãos. Vai casar com uma mulher cananeia. Já vai caçar alguém longe. E existe um perigo caçar alguém longe, de outra cultura. Ele se casa, tem 3 filhos. O primeiro filho dele se casa com Tamar. Porém, seu filho é mau, é desobediente, Deus mata. O segundo filho, segundo a lei Levirato, tem que dar um filho para Tamar. Mas toda vez que teve relação com ela, jogou o sêmen no chão. Deus odiou. Deus mata. Sobrou o menor, muito novo ainda. Judá então vai dizer assim: vai para a casa do seu pai, Tamar. Quando meu filho mais novo crescer, ele te dá um filho. Então percebe que ele faz uma promessa para Tamar. E promessas são para ser cumpridas. Pessoa que tem caráter, ele promete e vai cumprir aquilo que prometeu. Mas pessoa que não tem caráter, jamais vai cumprir aquilo que prometeu. Não tem compromisso, não tem responsabilidade. Sabe o que o texto bíblico diz? Que o tempo passa. Judá perdeu a esposa, ficou viúvo, passou pelo tempo do luto. Depois que passou pelo tempo do luto, o texto bíblico diz que chegou o tempo de tosquear as ovelhas. Ou seja, chegou o momento da prosperidade, chegou o momento de ganhar dinheiro, ter riqueza. Porém, ele tinha que ir até uma cidade chamada Tina. E Tina significa fonte. E toda vez que ia tosquear o rebanho, eles preparavam uma festa, festejavam. É tempo de alegria, é tempo de felicidade. Ou seja, vai ter
a colheita do seu plantio. Trabalhou, vai colher, vai ter riqueza. Porém, até chegar em Tiná, ele passava por um lugar chamado Enaim, que significa olhos. Percebe? A sua missão é chegar na fonte para receber a prosperidade. Porém, para chegar na fonte, ele chegava em um lugar chamado Enaim, que significa olhos. E nesse momento, Tamar ouviu que o seu sogro Judá ia passar por Enaim. Então ela arranca a sua vestimenta de viúva e coloca uma vestimenta de prostituta, e está escrito no texto. Então ela tem uma ideia: eu vou me passar como prostituta, eu vou ter uma relação com Judá, e eu vou ter um filho, e a minha vida então vai começar a andar. Eu vou ter uma descendência, eu vou ter uma geração, a minha história vai continuar. Porque no costume judaico, filho representa a história da família. Se não tem filho, a história da família não vai acontecer. Então Judá aqui, ela está observando que no ambiente dos olhos é uma oportunidade para ela escrever uma nova história. Porém, lembra que eu falei? Judá acabou de passar por um luto, está carente, e na sua carência ele chega em Enaim, e em vez de olhar para Tiná, a terra da fonte da prosperidade, em Enaim ele vai observar algo que vai te dar prazer, e esquecendo do propósito. Porque a carência faz você enxergar algo que não existe. A carência faz você buscar algo para matar ou saciar a sua carne, ou seja, para te dar prazer. Só que a palavra de Deus diz, se eu não me engano, em Mateus capítulo 6, se os nossos olhos forem bons, tudo será bom. Mas se os nossos olhos for mal, tudo será mal. Aqui é alguém que está indo até a fonte, mas se perdeu porque observou algo que te dá prazer. E eu preciso liberar essa palavra para a vida de alguém. Tem muita gente que está perdendo algo porque está observando algo que está te dando prazer e esqueceu de colocar os seus olhos no lugar da fonte, no lugar da promessa, no lugar da prosperidade, no lugar da bênção. Deus está dizendo para a vida de alguém: pare de procurar o que te dá prazer e começa a olhar novamente para o ambiente da fonte. Olha só o que acontece com ele. Ele perde o selo, ele perde o cordão, e ele perde o cajado. Selo, assinatura pessoal, é somente ele que tinha. Podemos colocar como promessas, pessoas que estão perdendo promessas porque estão observando o lugar que te dá prazer. Em vez de ir na fonte, está buscando o que te dá prazer. Em vez de ir até onde está a promessa da prosperidade, está perdendo tempo com aquilo que te dá prazer. Selo, promessa. Quantas pessoas têm promessa de ser grande? Quantas pessoas que têm promessa de ser pessoas usadas por Deus poderosamente, mas ficou os seus olhos naquilo que te dá prazer e abandonou o chamado, abandonou a promessa e perdeu o selo. O cordão é a identidade, é a ligação da identidade com a posição. Pessoas que tinham posição no reino, mas o prazer falou mais alto e perdeu. Pregadores que foram chamados para pregar a palavra de Deus,
Em vez de ir na fonte, buscou prazer, parou de pregar, parou de cantar, parou de cumprir o propósito de Deus. Por quê? Porque perdeu a posição. É alguém que tinha honra, alguém olhava e dizia: é homem de Deus, é mulher de Deus, é ungido, é ungida. Mas o prazer falou mais alto e perdeu o cordão, perdeu aquilo que ligava a identidade de filho de Deus. E posição. Por que posição? Porque a maior posição que alguém pode ter é alguém conhecido como filho de Deus. Observa, Elias, no capítulo 18 do livro de 1 Reis, é profeta, título legal. Israel conhecido como leões dos profetas, título maior. Na transfiguração do Monte Tabor, é ele que aparece juntamente com Moisés. É um grande homem de Deus, conhecido como o profeta maior. Mas nós vamos observar que no livro de 1 Reis, capítulo 18, a oração do profeta Elias é: Deus, para que esse povo venha saber que o Senhor é Deus, manda fogo e consome o holocausto. Percebe? Ele é profeta, homem de Deus, isso não anula, mas ele não consegue chamar Deus de Pai, ele só chama Deus de Senhor. Nós vamos observar agora, em João capítulo número 11, Jesus diante da tumba de Lázaro, a oração de Jesus é: Pai, eu sei que o Senhor é Deus, mas para que esse povo venha saber que o Senhor é Deus, então ressuscita Lázaro. Ou seja, o maior título que alguém pode ter, a maior posição que alguém pode ter, não é a posição de pastor, não é a posição de evangelista, não é a posição de profeta, não é a posição de sacerdote. A maior posição que alguém pode ter é ser filho e filha de Deus. Perdeu o cajado. O cajado representa a autoridade. O prazer arranca a autoridade de você. Quando você quer saciar o prazer da carne, a autoridade é arrancada. É isso que ele perde. É isso que acontece. Ele volta para casa. Passa 3 meses depois. Tamar está grávida. A barriguinha está aparecendo. Aí vem alguém e diz assim para Judá: Judá, a sua nora se prostituiu. O texto bíblico não dá nome, porque fofoqueiro não tem nome. É só conhecido como fofoqueiro. Diferente de João capítulo 11. Porque Lázaro estava enfermo. Marta e Maria mandou um mensageiro. O mensageiro está indo até a Cristo para que Cristo possa curar Lázaro. E o nome daquele homem é mensageiro. Porque quem busca Cristo para curar outras pessoas é o mensageiro. Porque a sua oração é uma mensagem, a sua intercessão é uma mensagem. Quando você se coloca como mensageiro na intercessão, dizendo: Senhor, salva o Bruno. Senhor, salva aquele, salva aquela. Você recebe o nome mensageiro. Mas quando você faz fofoca, eu vou te dar o nome: Maria Fofoqueira. Percebe? O mensageiro está indo para carregar vida, o fofoqueiro está indo para carregar morte. Deixa eu fazer uma pergunta: o que é que você tem carregado, morte ou vida?
Fofoca mata, irmãos. Mata a alma, mata chamado. Anula que tem unção. Não seja fofoqueiro, seja mensageiro. Deus nos chamou para pregoar as boas novas, boas notícias. Vá lá. Judá saiu bravo, querendo matá-lo. A hipocrisia, não tem caráter. Tem que matar. Aí vem Judá, vem Tamar. Mas de quem é esse selo? De quem é esse cajado? De quem é esse cordão? Percebe que tem um confronto. E quando tem o confronto, a mudança vem à tona. Quando tem confronto, algo acontece positivamente. Aí Judá vai dizer: essa moça é mais justa do que eu. O confronto muda o ambiente, o confronto muda o caráter, o confronto muda a pessoa. Eu preciso liberar uma palavra de Deus para a sua vida. Deus vai começar a confrontar algumas pessoas aqui, mas não é para humilhar ninguém, não é para derrubar ninguém, não é para cair ninguém, é para que venha ter mudança de mentalidade, mudança de conduta, mudança de caráter. O confronto vai acontecer. Agora você entende porque o ministério Judá é confrontado. Escuta isso daqui. Teve o confronto. Agora o caráter de Judá começa a ser transformado. Teve relação, teve fruto, 2 filhos. Um chamado Pérez, outro chamado Zera. É que eu não sei pronunciar, minha língua enrolada. Pérez significa rompimento. Zerá significa brilho. Porque depois que tem confronto, também tem rompimento. Posso liberar a palavra? Deus está te confrontando para ter um rompimento na tua vida. Ele vai te levar para a promessa. Ele vai te levar para a unção. Ele vai te levar para o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Sabe, até agora você não conseguiu romper, você não conseguiu avançar, você está aí estacionado, mas o confronto nessa noite é para te elevar, é para fazer você romper. E todo rompimento que vem de Deus traz brilho, traz iluminação, porque a luz representa algo novo. Lembra que Jesus falou através de 1 Pedro capítulo 2 versículo 9: vós sois a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, propriedade peculiar de Deus, que foi arrancado das trevas e colocou na sua maravilhosa luz, o brilho. Vós sois a luz desse mundo, o brilho. É isso que acontece. Agora que teve rompimento, teve brilho, algo muda. Coloca aí para mim Gênesis 44 versículo 33, por gentileza. E aí eu vou para o fim. Percebe? Ele foi confrontado. Agora as atitudes dele é transformada. A conduta dele é transformada. Judá está com seus irmãos diante de José. José pediu para segurar Benjamim para ele. Agora Judá vai dizer assim: agora eu peço-te que o teu servo fique como escravo do meu senhor em lugar do menino, e deixe o menino subir com os seus irmãos. Escuta isso daqui. Judá vai se oferecer como escravo para libertar o seu irmão. Escuta,
Ele no passado vendeu o seu irmão para se beneficiar. Agora, depois do confronto, o caráter transformado, ele se coloca como escravo para libertar o seu irmão. Ou seja, ele doa a sua própria vida para que o seu irmão venha a ser liberto. Será que isso daqui não é algo que nós conhecemos? Alguém que sacrificou para que alguém viesse ser salvo? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos que naquele nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Mas na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, está escrito: nisto nós vemos o amor. Assim como Cristo morreu por nós, nós devemos dar vida pelos vossos irmãos. Onde tem confronto, tem mudança de caráter. Onde tem confronto, tem mudança de mentalidade. Agora eu me coloco como escravo, eu me coloco como alguém para salvar outra pessoa. Sabe que Deus está dizendo? Do lugar da vergonha, Ele te coloca na liderança. Se coloca de pé, por gentileza.